tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, casa cheia, né? Abertura do dia final da nossa jornada regulatória da ABMed na Hospitalar 2023. Tem mais para vir. Eu sou Angélica Marques, para quem não sabe, gerente de assuntos regulatórios da ABMed. E vou falar mais uma vez que é uma honra poder apresentar aqui esse painel com as pessoas da Anvisa, que a gente trouxe a doutora Márcia, o doutor Irã, para trazer assuntos muito importantes. O painel de orientações ao setor para a melhoria dos processos GEMAT e CEMIOR e regularização de software como dispositivo médico. Ele foi pensado a fim de trazermos a este evento de tamanha magnitude, que é hospitalar, orientações para a melhoria dos processos com informações imprescindíveis para o segmento de implantes ortopédicos e materiais de uso em saúde e um fluxo contínuo de submissões na GEMAT e CEMIOR, bem como questões, e na GEQIP também, bem como questões importantíssimas para a regularização de softwares e dispositivos médicos. Eu acho que a sessão está um pouco alta, não sei. Não sei. Comecei a derrubar já as coisas. Gente, eu sou demais. Bem, nós teremos aqui exposições da doutora Márcia Ribeiro e do doutor Francisco Irã Cartacho. Doutora Márcia Ribeiro, eu perdi a qualificação dela, que faz parte, né? Momento, gente. Ai, meu Deus. É aqui. Ela é graduada... Tem que ver se eu não peguei errada, né, gente? Vocês já tiveram uma experiência comigo. Ela é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia desde 2005, especialista em Vigilância Sanitária pela Fiocruz em 2010, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFPB no ano de 2014. Lotada na gerência de materiais de uso em saúde desde 2007 e estando gerente-geral substituta da GEMAT de 2015 a 2016. Atualmente, ela ocupa o cargo de coordenadora da coordenação de materiais implantáveis em ortopedia, desde 2016, que é a área responsável pela regularização de dispositivos médicos implantáveis em ortopedia. O doutor Francisco, eu perdi também... Não, eu vou falar, gente, eu derrubei tudo, né? O doutor Francisco é engenheiro mecânico, mestre em saúde pública, políticas públicas, gestão e cuidados em saúde pela Fiocruz, com 26 anos de experiência na área de saúde, sendo 22 anos com dispositivos médicos e 10 anos na área de regulação de dispositivos médicos. Atualmente lotado na gerência de tecnologia e equipamentos de equipe, responsável pela regulação de software como dispositivos médicos. E a gente vai ter aqui também, como moderadora, a Patrícia, que eu perdi a qualificação dela. A Patrícia Gomes da Silva, que faz parte do nosso Comitê de Inteligência Regulatória. Ela é farmacêutica, pós-graduada em Administração de Empresas, tem 14 anos de experiência em assuntos regulatórios para dispositivos médicos e cosméticos, gerente de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson. Para dar início, eu vou convidar a doutora Márcia para fazer a exposição dela. Ela terminando, a gente vai fazer as perguntas por parte da moderação, e ela tem um compromisso previamente agendado, então ela vai nos deixar após as perguntas, e aí seguimos com o doutor Irã. Ok? Muito obrigada, doutora Márcia, por favor. Bem-vinda e obrigada. Bem, então vamos lá, né? Boa tarde, já fui antecipadamente apresentada. Primeiro, a gente quer agradecer, Angélica, a oportunidade. Eu acho que esses momentos são super importantes. A gente ficou bons anos aí, a Covid trouxe uma perda muito grande nesse sentido, né? Muita coisa não foi feita, a gente sente uma mudança, inclusive no cenário regulatório, a gente percebeu uma mudança gigante entre as empresas, a gente percebe que está tendo mudança de quadro dentro das próprias empresas, e o resultado disso tem sido, de fato,
as informações prestadas nos processos que, de fato, não têm sido satisfatórias, né? Eu entendo e respeito o direito de cada um, nós também temos as nossas falhas, isso a gente reconhece, né, Thaís? Thaís, levanta só um pouquinho, Thaís, por favor. Thaís é uma servidora nova na área, que foi lá, faz parte agora do quadro, uma pessoa também muito competente, trouxe muita coisa positiva para a nossa área. E assim, a gente tem percebido a necessidade, de fato, que o setor está precisando mesmo desses momentos e de outros. Eu acho que aqui eu não vou conseguir passar tudo que, de fato, eu necessitaria passar para vocês. Mas, de qualquer forma, eu acho que já é uma grande oportunidade, Angélica, e a gente quer agradecer esse momento para vocês, tá? E dizer que as portas estão sempre abertas, o que for possível de fazer, a gente faz sim. Inclusive, aquele evento de março, né, que aconteceu, foi em março? Aquele momento que a gente teve foi em março, né? Eu achei que aquele modelo foi muito positivo, trouxe assim, eu entendi que foi muito, o resultado foi muito bom, tá? A forma de abordagem daquele evento foi muito boa. Sim. Então, fica aqui as portas abertas para outros que vocês entenderem que tiver a oportunidade de fazer, tá? Obrigada. Mas aí vamos lá. A princípio, eu até brinquei com a minha chefe hoje de manhã, mandei mensagem para ela, falei, plagiei sua apresentação. Porque eu realmente peguei a apresentação que ela fez, fiz um limpa lá, tirei umas partes que eu achava que não precisava falar. E aí, na prática, assim, os slides em si nem precisa ficar tirando foto, porque eles não têm nada de dica nenhuma, tá? Eles são só uns... Eu vou utilizar só como ficou o dossiê, né? Como ficou a organização, para poder ir passando algumas orientações para vocês. Eu acredito que eu não vou conseguir passar tudo, mas, de qualquer forma, eu vou tentar passar aqui o máximo que for possível de ser apresentado. Bem, enfim, a gente vai tentar trazer as orientações de melhoria para vocês, né, em relação à instrução processual, dentro da gerência de materiais e da CMO. E eu ia falar um ponto aqui, mas eu vou falar ele mais para frente, fica mais fácil. O que acontece, então? O que eu vou falar agora, ele não é nada de tão diferente do que a gente fazia antes com a 85, tá? Porque, na prática, o dossiê é só uma forma diferente agora de vocês apresentarem na estrutura do processo. Mas as informações em si, elas permanecem da mesma forma, com algumas exceções que foram, né, que acabaram sendo incorporadas no dossiê, que é a questão da usabilidade, mas alguns outros pontos. Mas ele é o quê? O documento que tem todos os elementos que compõem aquele produto, indicando todas as características, finalidade, os cuidados necessários, né? E informações adicionais que sejam aplicáveis, considerando aquelas características intrínsecas de cada produto. E aí, como é que está a estrutura hoje desse dossiê? Esse dossiê hoje ele é dividido em 6 capítulos, né? E aí a gente tem lá todas as informações administrativas, a descrição do dispositivo, evidências clínicas e não clínicas, a questão dos rótulos e instruções de uso e as informações do fluxograma, que é o processo produtivo, né? O que acontece nas informações administrativas? E aqui eu já vou dar um alerta, porque a gente está analisando revalidações e já está chegando processos com formulários no novo padrão, sem dados preenchidos. E eu não sei se vocês estão alerta, mas agora na 751 lá está previsto que se o formulário não tiver preenchido corretamente ou tiver campo sem preenchimento, o indeferimento pode acontecer. E eu já peguei revalidação lá com documentação faltando conteúdo. Então, assim, tem que preencher todos os campos. E vou alertar todos mesmo, tá? Fabricante legal, unidade fabril, nome comercial, vocês estão deixando de colocar essas informações. E aí, associado àqueles dados que vocês colocam no formulário, né, e aí tem que tomar cuidado, preencher todos os campos, não deixar nenhum sem o devido preenchimento. Vocês têm também a necessidade da lista de dispositivos médicos, né? O que acontece aqui? Tem gente que fica assim, eu coloco código, eu coloco descrição. Gente, vocês têm que colocar informação que seja o mais representativa possível do seu produto. Se nós pegarmos, a gente consegue fazer a identificação. Mas meu produto não tem descrição. Ou, às vezes, tem uma descrição que, na verdade, não reflete nada. Aí, tudo bem, a gente vai entender e a informação vai estar na instrução de uso. Mas o máximo que vocês puderem trazer ali, para aquele momento, para que seja publicizada aquela relação de produtos, é necessário e tem que possibilitar fazer aquela correlação dentro da instrução de uso. Tá bom? Tomar cuidado para o tipo de arquivo, tá? Tem gente que está mandando arquivo errado, e aí a gente não tem como publicar. E aí o que acontece quando o processo é aprovado? É aquela história, né? Ganhei, mas não levei. Porque, na verdade, a gente não publica, a gente até aprova o processo, passa ele para frente, mas vocês têm que acabar pedindo retificação. E aí tem que esperar a retificação ser publicada. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, tá?
Em relação ao dossiê em si, a parte da conformidade, né, de todas as informações que vocês têm que apresentar. Essas informações detalhadas do dispositivo, gente, é detalhada mesmo. Está vindo informações cada vez mais genéricas. Então, assim, a gente pega processo, vou dar um exemplo aqui de ortopédico, que é o que eu tenho mais afinidade, né? Mas aí, placa e parafuso para osteossíntese. Tá, mas para osteossíntese, mas você vai aplicar ela onde, afinal de contas, né? E, às vezes, são várias plaquinhas no processo ali, e está faltando meio que especificar cada uma delas, né? Para que é exatamente, quais parafusos utiliza com o quê. Tem que deixar muito claro como é o funcionamento, a indicação específica de cada um. Então, é importante você colocar a indicação, a finalidade dela, a informação do usuário pretendido, porque aqui eu estou falando para todos os materiais, tá, gente? Não só para ortopédicos, então tem que tomar um pouco de cuidado. As contraindicações, e uma coisa importante, contraindicação, precaução, advertência, indicação, finalidade, essas informações são oriundas de outros documentos do projeto. Um deles é justamente a questão da avaliação clínica. Então, essas informações elas têm que estar alinhadas. A gente tem pego muito processo que o que acontece? A instrução de uso é uma instrução de uso que não tem nada a ver com o que está, de fato, na avaliação clínica. Então, tomem cuidado com isso. As informações elas têm que estar conectadas. Em relação às formas de apresentação do produto, isso aqui, quanto mais informação clara vocês deixarem, melhor. Então, o produto é estéreo? Sim. Qual que é o método? Tem um prazo? Sim. Coloca o prazo lá. Não precisa de colocar foto. Tá? Eu vou reforçar aqui novamente que a gente já teve um outro momento e lá a gente deixou. Na instrução de uso, não precisa de foto, mas no relatório técnico precisa. A gente precisa ver como é que o produto vai ser embalado. Tá? E aí a embalagem ela tem que permitir que a gente identifique como que aquilo vai acontecer. Então, não adianta me colocar uma foto de uma caixa com um rótulo na frente, que, na verdade, aquilo ali não está mostrando nada. Então, toda, né, a embalagem primária, secundária, terciária, tudo que faz parte ali, e deixar claro o que é cada forma de embalagem, né? Porque tem gente que coloca lá um saco plástico. Tá, mas só que o plástico, na verdade, né, pode ser de vários tipos de polímero. E aí, qual é o plástico exato que você está trabalhando? Então, toma um pouco de cuidado quando vai prestar esse tipo de informação para nós. Os desenhos técnicos dos produtos, incluindo todos os componentes, acessórios, tudo que tiver ali dentro do projeto, eles precisam contemplar o maior número de informações possíveis. Se existem algumas características que influenciam, inclusive, no desempenho do produto, essa informação tem que estar no desenho técnico. Ah, mas eu tenho muitos desenhos técnicos, mas você vai ter um desenho na relação que ele vai ser meio que um resumo de tudo aquilo que você colocou em todos os outros. Até porque esse desenho é justamente o desenho que acaba indo para a linha de produção para que seja utilizado lá nos controles e etc. Quem já foi em inspeção aqui sabe como é que funciona. Então, não tem essa de que eu tenho muitos desenhos. Não, você não precisa me mandar tudo, mas me mande aqueles que é o mais representativo dentro daquelas características primordiais que a gente precisa avaliar. A novidade, uma das novidades do dossiê, na verdade, é esse histórico global, né, que vocês, em algum momento, houve até um questionamento. Ah, mas as empresas têm empresa muito grande, como é que nós vamos fazer? Então, ali a gente acabou limitando em 10, quem não tem, basta colocar que é não aplicável, então não tem problema, tá bom? Mas essa aí é uma das novidades do dossiê. Mas as informações anteriores, elas são basicamente o que tinha na 85, né? Não teve uma mudança de conteúdo. A tabela comparativa. Essa tabela comparativa, vocês precisam tomar um pouco de cuidado com ela, porque tem muita gente que está colocando assim, coloca um do lado do outro, aí coloca o código de referência e a descrição. Tá. Não é exatamente só isso, tá? Tem que deixar um pouco mais detalhado ali o que é uma matéria-prima, um recobrimento, o ter ou não determinado acessório para ser utilizado em conjunto, uma conexão diferente. Esse tipo de informação tem que ficar muito claro todas as semelhanças e diferenças, elas precisam ser claramente identificadas lá, tá bom? E aí vocês têm que tomar cuidado em relação ao agrupamento na hora de fazer essa questão dessa tabela. Tá? Essa tabela, inclusive, ela vai ajudar vocês a tentar identificar, ela é um grande auxílio para vocês tentarem identificar se, de fato, vocês precisam ou não desmembrar determinado processo, por exemplo. Ali ela consegue te permitir uma visualização de tudo para que você consiga identificar se aquela forma de agrupamento que, às vezes, você pretende fazer, o que você já tem no processo, que foi solicitado no desmembramento, realmente vai precisar. Ela permite que você faça esse tipo de ponderação. E aí a gente entra aqui na questão das evidências não clínicas. E aí, gente, eu vou pedir, por favor, relatório de gerenciamento de risco. Não é aquela tabelinha C2 ponto, não sei o quê, sim, não, sim, não, sim, não. Ou então, não aplicável.
Gerenciamento, gente, você avalia, né? Você pondera, você avalia os riscos, você tem que propor soluções, você tem que verificar a metodologia que você vai fazer aquela proposta. Ela é muito além do que aquela tabelinha. Então, assim, cuidado quando manda aquela tabelinha, porque quando você olha para aquela tabelinha, você já fica assim, meio pé atrás, né? Nossa, será que realmente fez um gerenciamento de risco? Considerou tudo que tinha que ser considerado? E outra coisa, gerenciamento de risco de tudo que a empresa tem. Não existe gerenciamento de risco de tudo que a empresa tem, gente. Gerenciamento de risco é para o produto, né? Você pode fazer um gerenciamento geral para uma determinada necessidade. Agora, quando você vai, de fato, avaliar os riscos do produto, é com ele, não é com tudo que você tem dentro da empresa. Ah, porque tem mais uma matéria-prima. Gente, não é assim. Porque você tem indicação específica, uma finalidade, uma região de implantação diferente. Então, não dá para você colocar todo mundo no mesmo barco. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado. Aí, a lista de requisitos essenciais, isso aí vocês têm que observar o que está na 546 e tentar trazer essa informação dentro do processo. Lista de normas. Cuidado com lista de normas técnicas. Por quê? Aqui, acho que está todo mundo importador, né? Todo mundo aqui é importador, não é isso? Ou tem alguém que não é? Que é produto nacional. Qual que é o problema? Produto importado. Aí, quando você vai na lista de norma, está lá cheio já a ABNT. Gente, não tenho nada contra a ABNT. Só que a gente já foi em inspeção lá fora. E a gente sabe que lá fora não vai usar a ABNT. Né? A gente sabe que vai usar a ISO, vai usar a STM. Aí vem a lista para a gente e fica assim, essa lista veio do fabricante? Essa lista pode não ter vindo do fabricante. E aí a gente já fica logo com o alerta, né, na cabecinha. E tomar cuidado também de não sair distribuindo essa informação. Ah, simbologia conforme norma BNT. Gente, cuidado. Tá? Quando você vai no documento do fabricante, nos anexos, você começa a descobrir, de fato, o que foi que ele seguiu. E aí, essa falta de conexão, são motivos, né, que acabam somado a outros, levando o processo ao indeferimento. As caracterizações, e aqui, tanto a do 3.4 quanto 3.5, antes, só ortopedia que tinha uma previsão legal dentro da RDC de agrupamento em relação à norma técnica, né, a ter que atender a norma técnica. Hoje, não mais. Com a 751, um dos artigos, que agora eu não estou me recordando, ele trouxe que agora os produtos têm que atender a norma técnica. Né? Então, assim, observar se tem uma norma técnica aplicável, se aquela... E o que acontece? Quando você segue a norma, você segue a norma. Então, não dá para você pegar parte da norma e colocar ali dentro. Principalmente em questão de matéria-prima. Porque, quando você vai para uma avaliação de desempenho, a gente até entende que o avanço tecnológico está muito maior do que, de fato, que você está conseguindo trabalhar ali em padrão. Isso, assim, a gente super entende. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com o que você faz para comprovar aquilo dali. Tá? Tem que tomar cuidado com partes que você pega da norma e depois querer fazer uma comparação com coisas que não são comparáveis e justificar aquilo que não, eu só usei isso da norma. Tá, então, se você só usou isso da norma, o restante você vai ter que validar tudo, você vai partir do zero e validar tudo, porque você não está usando a norma como um todo. E uma parte dela só não significa que você está validando aquilo que você está fazendo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Em relação aos sistemas elétricos, né, isso aí vocês já têm conhecimento. E aqui cai muito para nós a questão da ressonância magnética. A gente não faz mais aquela cobrança que a gente estava fazendo antes, né, que a gente estava cobrando os testes e tal, mas vocês têm que avaliar a ponderação que vocês vão fazer dentro do gerenciamento de risco. Tá? Alguns que a gente já viu têm sido satisfatórios e a gente tem, né, a gente passou a aceitar colocar lá a informação de que não foi feita a avaliação e os alertinhos que têm sido colocados, mas esses alertas, quando a gente aceitou, a gente observou que realmente eles estão bem alinhados com as informações do gerenciamento de risco. Tá? Essa informação ela não sai do nada. Ela é oriunda do gerenciamento de risco da empresa. A biocompatibilidade. Aqui a gente tem recebido muito relatório assim, que tem até um título. E aí as pessoas fazem toda uma discussão dentro de que a matéria-prima é normatizada e que já está há muito tempo sendo utilizada. Essa parte a gente entende. Tá? Só que não é só biocompatibilidade do produto, não é da matéria-prima. Então, todos os processos envolvidos ali, a biocompatibilidade é do todo. Né? O produto é fornecido não estéril, tá, mas vai ser esterilizado depois. Então, isso também tem que fazer parte. Tá? A sua validação tem que fazer parte o todo, o produto como um todo. Vai ser fornecido não estéril, mas a validação do que você vai orientar para esterilizar é sua. Então, você também tem que considerar isso dentro da sua biocompatibilidade.
A questão dos materiais de origem biológica, e aí vocês têm que trazer essas informações dentro dos certificados. Isso aqui está muito dentro de produtos que possuem origem animal, né? Tem alguns enxertos que são de origem bovina e por aí vai. A questão da esterilização. Aqui, gente, tanto para o produto estéril quanto para o não estéril tem que apresentar, tá? Porque o não estéril, na verdade, vocês vão ter que passar uma orientação via instrução de uso em como esterilizar aquele produto. Então, nos dois casos, vocês vão ter que apresentar essa informação aqui nesse ponto. E aí tem que tomar cuidado da questão da toxicidade residual que tem que ser apresentada também conforme o caso. E aí vocês têm que fazer a ponderação lá para saber se precisa ou não fazer o que vocês estão fazendo. Aqui tem um ponto importante. Cuidado com desinfecção. Tem muita gente colocando desinfecção em produtos de reprocessamento proibido. E aí a gente já fica com o alerta, né, lá em cima. Vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte: hoje existe uma regra. Ela é justa? Francamente, eu acho que não é, tá? Não, estou sendo franca. Não vamos ser hipócrita. Ela é justa? Não, ela não é. Ela foi feita num contexto lá atrás. Realmente, ela cercou-se de uma situação. Houve um motivo pelo qual ela foi feita. Ela precisa de fato ser revisada. Ela foi revisada. Ela está dentro da agência esperando dar o andamento dela. Só que ela ainda não permite reprocessar. Então, assim, vocês fazem? Não precisa responder. Pula essa parte. Tudo bem, mas cuidado com o que vocês vão botar no processo, porque, assim, tem coisas que não dá, não. Tá? Não tem como. Então, assim, cuidado. Existem produtos, existem materiais que, sim, vão ser objeto lá de desinfecção, e a gente entende, mas implantável tem que tomar cuidado. Né? O proibido reprocessar tem que tomar cuidado. Tá bom? E apresentar os relatórios de validação. Não sei se vocês vêm percebendo, mas, ao longo da formatação do dossiê, em todos os tópicozinhos, no final das contas, vocês vão apresentar a validação. Né? Que é só a forma de organização. Tudo isso que vocês estão vendo aqui não é coisas que vocês não apresentavam antes, né? Uma coisa ou outra, que é o histórico global, a usabilidade lá na frente, mas não são coisas diferentes, tá? Então, é isso que vocês precisam ficar atentos, porque às vezes a gente já pensa assim, nossa, mudou muito, agora eu não vou conseguir. Não, não é isso, é só a forma de estruturar. Aí a usabilidade agora, que nem tudo vai caber, e aí vocês vão ter que fazer uma consideração, uma avaliação, gerenciar aí o que vai ser necessário. Eu sei que tem uma norma IEC, né, Ira, que trata de usabilidade, né, uma norma IEC que trata de usabilidade, e encontrei umas outras também. Mas vocês vão ter que avaliar essas normas, ver, né, se é aplicável ao produto, considerando o usuário e as ponderações que têm que ser feitas, e apresentar as informações para nós. Prazo de validade. Esse ponto aqui, nós lutamos contra ele, mas continuamos lutando. O que acontece aqui? A gente sabe que o prazo de validade é toda uma avaliação da estabilidade do produto, associada à embalagem, ao produto, etc. Aí as pessoas vão lá no rótulo de um produto não estéril e colocam parâmetro de temperatura e umidade. O produto é não estéril, vou dar o exemplo aqui, né? O produto é metálico, e a pessoa vai lá e coloca aquilo lá. E aí você pergunta de onde saiu aquilo, porque ela não mandou nada. E aí ela pega um estudo absolutamente nada a ver, referente às resistências das matérias-primas, e manda para nós aquilo dali. Ou então, essa foi legal. Assim, a pessoa houve uma média daquilo que foi encontrado nos modelos de rótulo dos produtos iguais ao dela que estava no mercado. Vou só alertar vocês uma coisa. Quem analisa processo são pessoas. Pode sair coisa errada da nossa parte? Pode. A gente pode fazer coisa errada. Só que o que acontece? Cuidado quando começa a copiar muito o que o outro faz. Porque, na prática, quando a gente pega um processo, que a gente identifica um problema, a gente tem a obrigação legal de reavaliar o processo. Né? Isso já foi feito lá atrás. Quando eu comecei na Anvisa, isso era feito por retificação, e aí a gente fazia aquele processo todo para revisar o processo. A gente foi caminhando, foi progredindo, surgiu a revisão processual, e agora a gente conseguiu incorporar dentro da 751 a possibilidade de reavaliação processual. E isso é feito. Então, cuidado quando vai, por exemplo, uma reunião, chega lá, não, mas eu já tive, inclusive, um processo aprovado. Tá, você teve, passou.
passou batido. Quando a gente pegar, a gente vai corrigir, tá? Em qualquer problema, isso vale para qualquer problema. Então, essa frase, vocês coloquem ela de ladinho, porque não adianta chegar lá e falar que, não, mas eu passei isso em outro processo. Não, tá, passou, mas nós vamos ter que corrigir aquilo lá que passou errado, tá bom? E aí, cuidado com a informação que vocês colocam, tá? No rótulo, em referente ao prazo. E outra coisa também que vocês erram muito. A gente começou a pegar isso com uma certa frequência, né, Thaís? Questão de prazo e data de validade, data de fabricação. As pessoas fazem uma confusão com isso daí. Tem gente que resolve colocar tudo. Aí às vezes fica até pior, porque você não sabe assim, tá, mas e aí, né? Será que de fato seu objetivo? Aí a pessoa erra, porque ela vai lá e coloca uma validação para 3 anos, mas ela foi lá e colocou no rótulo um prazo para 5. E aí a coisa não casou. Então tem que tomar um pouco de cuidado, que o excesso de informação também pode gerar uma interpretação equivocada da coisa, ou até uma confusão da pessoa mesmo. A questão da evidência clínica, eu reforço em quase tudo que eu tenho conseguido passar. Gente, o Guia 31, que é o do Alessandro, não. O Alessandro, ele é o coordenador da área de pesquisa clínica, e ele trabalhou muito em cima, ele participou do grupo do IMDRF lá fora, e fez o manual dele, é muito bom. Eu falo que eu sempre elogio ele, porque eu acho o material dele fantástico. Então, assim, se você seguir o que está ali no manual direitinho, colocar todas aquelas informações, a gente já pegou várias avaliações super bacanas, mas também já pegamos avaliações assim terríveis, porque as pessoas pegam artigos que não têm, às vezes, nada a ver. E tem que tomar cuidado, porque você tem que comprovar a segurança e eficácia daquele produto, com aquela característica, com aquela matéria-prima. Não é pegar estudo de comparabilidade para mostrar que o produto A é superior a B, C e D, que é fabricado de outros materiais distintos. O objetivo de comprovar a segurança e eficácia não é esse. Tá? Então, cuidado com o que vocês trazem. E avalia o que está no guia, procura fazer, de fato, uma comparabilidade muito mais detalhada em relação aos requisitos de design do produto, matérias-primas envolvidas. A gente sabe que a gente não consegue chegar a nível de forma de fabricação, porque aí também já seria um negócio muito difícil. Mas assim, tem muitas informações anteriores que vocês conseguem colocar na comparabilidade. Tá? Os artigos. Aí eu vou reforçar aqui para vocês, porque em algum momento lá atrás, quando a 751 não estava valendo, a gente falou que não precisava mandar os artigos, mas agora precisa, tá? Tem que mandar. E assim, o que acontece? A gente até entende que quando o processo era papel, né, que eram processos mesmo, assim, chega a ser estranho assim na área, porque eu entrei na era do papel e eu era cercada por processos. E aí hoje eu não tenho nada ao meu redor, assim, eu acho até estranho às vezes, porque você se adapta àquela situação, né? Engraçado. Mas hoje não tem mais papel. Então não vale a frase do economia processual, por favor. Porque não é mais papel. Então vamos lá, tá? Vamos tomar um pouco de cuidado. E aí, o que acontece com os dispositivos de natureza única? Tem uma nota técnica disponível, tá, no portal da Anvisa. Dá uma olhada nessa nota técnica, para que vocês encaminhem, né? Às vezes, se precisar de encaminhar algum questionamento, alguma dúvida, alguma necessidade, conseguir encaminhar isso o mais direcionado possível, tá? Para a gente evitar aí, emitir uma informação equivocada. Aí a gente entra na questão dos rótulos e das instruções de uso. O rótulo, eu acredito que não tenha novidade nenhuma, né? A gente só fica... Os alertas eu já passei anteriormente, em relação à validade, a questão do proibir de processar, vocês têm que tomar cuidado com proibir de processar. Tem gente colocando que é proibir de processar, aí vai lá dentro do processo, na instrução de uso, e coloca reesterilização, é um tópico de reesterilização para produtos que não foram utilizados. Não pode. Tá? Vocês têm que entender, eu não sei se vocês já entenderam qual é o contexto do proibir de processar. Se não, vai lá na 156 e dá uma lidinha. O que é reprocessamento? Aí vocês vão entender o que eu estou tentando passar para vocês. Aí, o que acontece nas instruções de uso também? Cuidado com os dados para disponibilizar a instrução de uso em formato eletrônico. Tá? Em geral, praticamente todos que a gente pega, está faltando algum dado. Então, tem que tomar cuidado, porque tem todas as questões da versão, de deixar claro que
ela vai estar, quem tiver interesse na física, a forma de pedir, que é gratuito, tudo isso tem que estar muito claro dentro no modelo de rótulo, tá bom? E é no rótulo, gente, tá? Porque assim, a pessoa vai ver no rótulo para ler atrás da instrução de uso, porque eu já percebi que as pessoas vão lá e colocam essas informações todas dentro da instrução de uso. Aí, quer dizer, você pega o rótulo, não tem instrução de uso, mas a informação que devia estar no rótulo para te direcionar para ir atrás da instrução de uso, você não tem. Então, tem que tomar cuidado. O próximo aqui é sobre o processo produtivo. O que acontece aqui? A gente percebeu um aumento no volume, e isso não é porque não, vem para nós, não é? Porque, na verdade, o que acontece? A área responsável pelas certificações, né, é a CEPROD. Só que eles trabalham muito em parceria conosco. Então, muito do que eles recebem lá, eles acabam encaminhando para nós, para a gente acabar ali fazendo uma contribuição, uma ponderação no que eles consideraram no momento de avaliar, para a gente tentar ser mais assertivo possível nas unidades fabris que precisam, de fato, de certificação. Então, essa informação do fluxo, ela precisa ser o melhor detalhada possível. E tem que tomar cuidado, porque tem gente que tem vários componentes, por exemplo, no sistema, pega aquilo tudo e enfia numa carreira, um monte de caixinha com uma setinha. Isso não é fluxo, tá? Tem que tomar cuidado em como se monta esse fluxo aí. E tem fluxos também que eles têm várias direções, né? Não é uma direção única, então tem que tomar cuidado qual é o caminho, de fato, do fluxograma fabril, como que o produto passa de uma etapa para outra, para a gente identificar a história do produto que já seja possível de ser utilizado, né? Antes de você fazer a esterilização, embalagem, etc. Então, tem que deixar essa informação o mais clara possível. A gente já chegou a pedir, porque o que acontece? Aí, no final das contas, a gente pede uma coisa errada, a empresa tem todo o desgaste de ter que ir lá, e teve coisas que a gente só descobriu em reunião, né? Que, na verdade, a empresa comprava o produto, que ela ainda ia ter que tirar rebarba, só que o jeito que ela escrevia, jamais ela passava esse conteúdo para nós. Assim, não dava para entender o que ela estava colocando. E aí, a gente pediu a BPF. Então, assim, procurem ser o mais claro possível. O como passa de uma etapa para outra, os controles que são realizados em cada etapa, isso tudo precisa ser escrito. Tá? Inclusive, tem controles previstos em norma técnica, que tem grande influência no próprio desempenho do produto. Então, isso daí a gente vai cobrar mesmo. Então, tem que ficar atento. Tá bom? Indicar todas as unidades, deixar claro lá nome, endereço. Sim, é para colocar o nome e o endereço, para a gente saber. Tá? Porque a gente vai atrás disso, a gente pesquisa para saber, essa empresa é isso mesmo? A gente precisa saber essa informação. Tá bom? Então, eu deixo esse alerta aí para todo mundo. Bem, a princípio, eu fui tentando passar tudo e lembrar de tudo, não sei se eu consegui lembrar de tudo, mas, de qualquer forma, assim, a gente está aberto, a gente tem os canais de dúvida, que é o Fale Conosco. De tudo, se a gente não conseguir resolver de jeito nenhum pelo Fale Conosco, ok, a gente abre, tem abertura para fazer reunião, só que tem que tomar cuidado o que leva para a reunião também. Tá? Então, assim, vamos levar para a reunião realmente informações, conteúdo, dúvidas de fato técnicas, coisas que a gente, de fato, vai ter ali o que discutir, tá bom? Porque, senão, também acho que não justifica, né? Eu acho que o tanto tempo de vocês quanto o nosso, e, assim, no final das contas, vocês pagam o nosso salário. Então, assim, eu acho que a gente precisa procurar aproveitar o tempo da melhor forma possível, tá bom? Eu acredito que eu tenha lembrado de boa parte, não sei se ficou alguma coisa fora, né, Thais? Acho que não. Não, lembrei de uma coisa. Uma última coisinha aqui, aí, Patrícia, já passa para você fazer a perguntinha. O que acontece? A questão da descrição das amostras nos relatórios. E isso vale para todos os relatórios. Biocompatibilidade, desempenho mecânico, tudo que tiver relatório. A descrição da amostra, o que foi feito, o que foi utilizado naquilo dali, tem que escrever, com detalhes, porque está chegando cada coisa que, assim, não me adianta colocar parafuso. Tá, parafuso? Tem parafuso de todas as, né, várias características. Então, tem que colocar matéria-prima, o dimensional, qual que foi usado. Tá? Tem que deixar isso tudo muito claro, a gente tem que conseguir associar isso tudo com o objeto do pleito. Tá bom? E, às vezes, a gente sabe que tem alguns ensaios que, não, por exemplo, biocompatibilidade. A gente sabe que, às vezes, você consegue pegar um representativo, mas essa descrição ela tem que permitir a gente identificar essa representatividade, senão a gente tem que conseguir fazer essa comparação. Senão, não dá para fazer
uma avaliação em cima disso. Tudo bem? Bem, eu acho que era isso. Não sei, né, a expectativa, às vezes, das pessoas é muito grande, mas é difícil você falar assim, né, as coisas com um tempo um pouquinho mais reduzido. Mas eu acredito que era isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Mas a gente está à disposição aí, se precisar de alguma coisa, e a gente pode conversar em outras oportunidades. Tá bom? Obrigada, doutora Márcia, muito obrigada. Eu vou deixar a Patrícia, por questão de tempo, fazer as perguntas que têm que ser feitas. Eu queria fazer só uma pequena observação, que a senhora falou de carga, né? De carga de trabalho, né? Em que pese não haver papel, preparar a pacoteira eletrônica requer muita hora ao homem. E isso é uma carga administrativa que a gente tem que considerar, porque, enfim, todos temos que considerar. A gente sabe o tanto que a Anvisa tem de carga de analisar tudo aquilo, mas o setor também tem em preparar. Então, fazer um processo sucinto, mas que traga todas as informações e que elas estejam amarradas enfim, que a gente esteja falando sempre do mesmo item ao longo do processo, é muito importante. Foi o que deu para depreender enfim, é porque eu não faço processo, eu sempre coloco isso, que é para vocês entenderem que eu sempre tenho o olhar de quem não faz processo. E foi o que deu para depreender, que a gente tem que ter muita atenção no que a gente apresenta para a Anvisa. Pati, por favor. Posso fazer só uma rapidinho? Então, Angélica, que assim, no final das contas, essa da avaliação clínica, assim, a empresa, na prática, ela já fez a coleta dessas informações, né? Ela só tem que apresentar para nós. Mas, assim, nada também, não é um impedimento que a gente talvez sente para conversar e determine os principais, né, Thaís? Talvez a gente possa chegar num consenso daquilo que é possível que a gente abra mão de que seja apresentado ali naquele momento. Tá bom? Obrigada. Acho que a primeira coisa aqui a iniciar a conversa é agradecendo mais uma vez essa oportunidade, porque quem está aqui sabe que a gente carece muito de conversas, e obrigada pela abertura, né, com vocês da Semior especialmente, até considerando que a gente tem quase 70%, linkando com a apresentação do doutor Augusto ontem, quase 70% dos produtos comercializados no Brasil são importados, né? Então, a gente recebe muita documentação dos fabricantes vindo de fora. A gente está caminhando muito mais para uma convergência regulatória, né? A Anvisa fazendo parte do IMDRF com tantas iniciativas. E a gente vê, em paralelo, um número da Semior, que estamos aqui todos, né, querendo aprender muito mais sobre isso, né, de uma forma muito colaborativa, aprender muito mais onde estamos falhando, onde podemos melhorar, como podemos fazer. Então, minha primeira pergunta é no sentido do agrupamento. Hoje, a gente trazendo toda essa questão da convergência regulatória, o Brasil tem as regras que foram revisadas, né, mais recentemente, mas ainda assim são regras mais específicas para o Brasil, e a gente encontra muitos casos onde uma documentação que uma família, um sistema, pode ser desmembrado em 3, 5 registros aqui no Brasil. De que forma a gente poderia tentar mitigar isso, ou qual a expectativa que nós podemos ter de uma possível revisão para a gente ter uma padronização, considerando todo esse contexto, para a gente tentar mexer menos na documentação que vem do fabricante e ter ainda o atendimento a todos os requisitos internos que a gente tem. Então, Patrícia, sim, eu entendo que hoje a gente faz uma divisão que difere daquilo que vem na documentação. Mas um ponto muito importante, assim, eu entendo a dificuldade de vocês, eu acho que não deve ser muito fácil, né, receber projeto de vários fabricantes diferentes, às vezes está dentro do mesmo grupo, mas, mesmo assim, tem, às vezes, uma forma um pouco diferente de fazer aquela documentação e de elaborar os projetos.
Entretanto, o que acontece? Você chega, hoje a gente tentou, porque, na prática, das 59 para 5, o que era antes do que porque foi para 59, a gente já permitiu o agrupamento de muita coisa, quando a gente tirou a questão de separar, se é de titânio, fica aqui, se é de aço, fica ali. Não, agora a gente já deixa, né, a questão dos materiais, já fica muita coisa separada, já fica muita coisa junto, ou melhor. Agora, com a 594 também, a gente já veio com mais uma mudança, que foi a questão de fixação rígida, que a gente, não, agora pode separar tudo, né, pode fazer do jeito que achar que é necessário, né, que é possível de ser feito. Ao longo das mudanças, a gente tem buscado fazer, sim, algumas aberturas. Só que, ao mesmo tempo, também, a gente tem que tomar cuidado até que ponto a gente consegue fazer essa abertura, né? Porque ela demais também, a gente começa a não conseguir achar qual é o limite. Então, assim, por uma próxima revisão, essa revisão ela não vai poder demorar tanto como foi a 59, né? Hoje existe todo um processo regulatório, né? Existe toda uma área responsável por isso, e a gente é cobrado para que se faça aí uma revisão a cada 5 anos. Então, assim, ela vai ser revisada. Tá? A gente vai procurar, naquilo que for possível, da gente permitir agrupar, nós vamos sim, a gente está super aberto a fazer isso, até que para nós também é bom. Mas também vocês têm que tomar cuidado assim, até que ponto esse agrupar, abrir demais também não vai atrapalhar no sentido de que, tá, mas agora também eu não sei nem como é que vai ser agrupado, porque não sei, né? O não tão aberto não quer dizer que você vai, de fato, conseguir colocar tudo dentro do mesmo processo. Mas, assim, aberto a mudanças, a gente sempre está, e a gente tem, assim, fizemos a 59 alguma coisa e trouxemos para a 594 outra, que também teve a questão do kit, né? Que anteriormente não era possível de jeito nenhum. E agora, sim, eu percebi, inclusive, conversando com os meus coleguinhas da GEMAT, que o que a gente está fazendo na Semior é muito mais aberto do que o que eles fazem lá. Falei, nossa, então, quer dizer, já me senti, né, avancei um monte, porque estou muito, falei, nossa, estou me achando. Mas, enfim, no que for possível, numa próxima revisão, de a gente trabalhar junto e tentar buscar aí uma forma, né, mais equilibrado, o mais equilibrado possível, a gente está sempre aberto para fazer, tá bom? Conte conosco. Minha segunda pergunta tem a ver até com o que você colocou do fluxo de manufatura, né, de um detalhamento um pouco maior. E aí, a minha pergunta é mais no sentido da gente, talvez... Isso acaba atrasando um pouco, né, algumas vezes, de ter questionamentos adicionais, considerando que a 751 teve toda a estrutura agora do dossiê técnico, né, do Table of Content, que é justamente a possibilidade de você aproveitar documentos já utilizados em outras jurisdições, da gente talvez ter uma previsibilidade de pontos críticos, queremos aprender o que seria o mínimo necessário para vários dos implantes ortopédicos, né, classe 3 e 4, o que a Semior está esperando. Então, no sentido da gente ter previsibilidade e evitar aí questionamentos adicionais, porque são, muitas vezes, informações que a gente não tem acesso de uma maneira muito célere, de uma maneira... muitas vezes, os fabricantes não entendem exatamente o que a gente está pedindo adicional, já mandei, já enviei, e isso acaba atrasando bastante, né, criando aí uma dificuldade para a resposta às exigências e, algumas vezes, até pode ser um dos motivos de indeferimento dos processos, né? Sim, é porque, assim, um primeiro ponto, aí eu vou fechar muito dentro do que a gente faz na Semior, porque estava só na nossa regra, que é a questão das normas técnicas, né? Antes não tinha para os demais materiais, agora vale para todo mundo. Mas, tratando só da Semior, o que acontece? Se está na norma, a gente sempre entendeu que tem que atender tudo que está ali dentro. Tá? Então, parte do que a gente indefere, na verdade, é porque não está conforme a norma. A gente acaba não conseguindo identificar que tudo aquilo que foi feito não está exatamente como está na norma, né? A metodologia, mudança de metodologia, avaliação dos resultados, aí a norma fala uma coisa, pede para você comparar com o que está no mercado, aí as pessoas fazem uma comparação com o uso em vivo, sendo que a própria norma faz um alerta. Então, assim, tem umas questões ali que tem que tomar um pouco de cuidado daquela linha de raciocínio que está sendo levada. Tá? Mas o que acontece? A gente estava esperando atualizar a RDC 751,
publicar também a 594. A gente precisa trabalhar nos manuais. Os nossos manuais, eles realmente, a gente tem que admitir que eles estão super ultrapassados. É possível deles serem utilizados? Sim. Mas eles sim, realmente requerem aí uma revisão integral e um reflexo maior naquela descrição ali do que, de fato, a gente espera dentro do processo. Tá? A gente tem expectativa de começar, isso foi colocado no nosso planejamento no começo do ano, e a gente está buscando meios de caminhar com a revisão do manual, que a gente acredita que vai ser um instrumento que vai auxiliar. Né? Em conjunto com eles, a gente pode até pensar, talvez, em elaborar algumas notas técnicas, algumas orientações. É que até esses documentos, existem alguns documentos hoje dentro da Anvisa, que estão, inclusive os guias, que eles têm todo um caminho longo agora para serem feitos. Eles deixaram de ser uma coisa mais simples, né, que você elaborava, você tem todo um processo para fazer aquilo. Mas, lógico, isso não impede, mas demora um pouco mais. Né, e carece de força de trabalho, que é uma coisa que, infelizmente, a gente está precisando. Mas, sim, a gente tem interesse em buscar, ali dentro dos manuais, trazer alguma coisa que direcione, que auxilie vocês nesse sentido. Tá bom? Pelo menos no da Semiora, a gente tem a intenção de fazer alguma coisa. Vai ser ótimo. Estamos ansiosos já, desde já, pela atualização. Também conte conosco no que a gente puder contribuir. Minha próxima questão é em relação a um período de transição de atualização de normas técnicas. A gente não tem também, às vezes, uma previsibilidade, já tivemos alguns casos de atualização de normas após o protocolo de algum processo, por exemplo, e né, vocês acabarem questionando sobre essa atualização. Se a gente consegue ter aí um período de adequação de uma versão para outra das normas. Então, Patrícia, eu acho que assim, o que é importante? Todo fabricante está em constante revisão. Né? Ele tem lá os períodos estabelecidos de revisão de tudo que ele faz. É importante ficar atento que, em relação às normas, a gente tem consciência disso, que nem sempre uma atualização é necessariamente de um requisito. Né? Às vezes é uma questão editorial, alguma outra informação que não vai trazer um risco ou uma mudança em relação ao resultado final. Só que assim, isso é uma coisa que eu já falei em vários outros momentos, mas mesmo assim a gente sente que não vem essa informação. Né? Esse dado ele precisa vir para a gente, assim, precisa vir claro do fabricante, falar, olha, a norma mudou da versão tal para a versão tal, mas eu não refiz os testes pelos tal. As justificativas técnicas em relação àquilo ali, elas não vêm. Essa observação ela não é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Por isso que eu estou reforçando aqui para vocês. Falta um pouco vir do próprio fabricante a informação clara, né, que teve sim a mudança, mas para aquele caso em si não é. Ou se para aquele caso, sim, mudou um requisito, eu estou em processo de elaboração, de verificação, mas isso não quer dizer que o meu produto ele atendia a norma anterior, eu estou trabalhando, né, no desenvolvimento da seguinte para ser avaliado e não está tendo nenhum problema. Tá? Então, falta um pouco disso. Eu acho que falta... E aí a gente vai entrar no problema que eu acho que todo mundo tem nas organizações, tem na nossa também, e a gente percebe que é um ponto-chave. Comunicação. Né? As pessoas elas precisam ser mais comunicativas, né? Seja no papel, seja falando, mas assim, seja na escrita, mas a gente precisa ser mais claro e passar a informação. Obrigada. Estou terminando. Eu só queria lembrar um ponto, que a norma é nova, mas não significa que, porque ele foi certificado por uma norma anterior, que ele tem problema. Isso a gente sempre tem em mente. Isso mesmo, tem nada a ver. Perfeito. Ontem, a Débora perguntou para a doutora Priscila sobre usabilidade para produtos legados. E a gente só quer confirmar aqui se para a Semior também vale que, para produtos legados, a gente pode apresentar justificativas da não apresentação dos testes. A mesma linha que ela seguiu, eu vou seguir. Tá? A gente tem buscado internamente a seguir a mesma direção. Né? Inclusive, até a questão da norma foi colocada já na 751, porque já que a gente seguia a norma,
eles também optaram por fazer essa seguida no mesmo formato. Então, uma série de coisas a gente está procurando, o GEMAT e CMO seguir na mesma direção, porque a gente entende também que é muito ruim, porque a gente sabe que tem pessoas, tem empresas que trabalham com os dois lados, né? A gente usa os dois lados porque é separado uma coordenação dentro da gerência. Mas a gente precisa seguir na mesma direção, né? Até para que a gente consiga passar as informações no mesmo formato e as pessoas não tragam aí um entendimento, uma interpretação equivocada. Tá bom? Obrigada. Perfeito. Uma questão sobre UDI para produtos, implantes não estéreis. Quando a gente tem implantes não estéreis, existe um desafio para UDI quando o implante é muito pequeno. Você não tem um espaço físico para você colocar no próprio device. Então, existe a possibilidade da gente fazer algum tipo de exceção para esse produto, considerando que algumas vezes o produto não estará na embalagem original, e ele é não estéril. Gente, essa eu passo para os universitários ali, por favor. Peço ajuda. Deixa eu vir para o microfone. Tá. Gente, só para me apresentar, eu sou o Hélio, eu sou depois do Irã para falar de cibersegurança e eu vou fazer puxar o gancho da UDI, que é um assunto também que eu trato internamente lá na Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde. Existe, sim, no anexo 2, quais são os pré-requisitos para que, no caso de uma marcação direta que seja inviabilizado por alguns condicionantes, né? E aí um dos condicionantes é justamente a limitação de tamanho, há, sim, a possibilidade de isenção da regra, né? Mas, ainda que a gente esteja falando de uma exceção de uma regra geral, aqui eu estou colocando de uma forma geral, né? E aí o caso concreto tem que ser avaliado caso a caso para que haja uma interpretação se, de fato, aquela exceção se encaixa perfeitamente nos requisitos para a isenção da marcação direta. Essa exceção, ela não é exatamente para implantes não estéreis. Então, depois a gente pode conversar. Perfeito. E aí a gente, às vezes, tem uma possibilidade da gente ter algum tipo de um adendo para implantes não estéreis, porque realmente esse item não é aplicável para os não estéreis. Tá certo. E aí eu acho que a gente entra no caso concreto para avaliar se talvez a gente consiga fazer a interpretação da norma para esse caso de não estéril. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Tá? Muito obrigada, Hélio. Meu universitário pode ir. Valeu. Márcia, meu último comentário. Eu sei que você tem outro compromisso, mas eu vou... Na verdade, não é nenhuma pergunta aqui, mas eu acho que o setor inteiro, ele realmente, a gente já conversou disso em outra situação, né, em outro momento, mas que desejamos muito ter mais capacitação e aprender mais com vocês para realmente ter essa previsibilidade, considerando todo o momento que a gente está passando de convergência regulatória, né? Tudo que avanços tão rápidos, de que forma a gente consegue facilitar para a gente que está submetendo e para vocês que estão analisando também, melhorar a fila, o tempo de fila da Semior, para a gente tentar entender quais seriam requisitos mínimos para alguns tipos de produtos, né? Classe 3 e 4, parafusos, hastes, o que você minimamente espera. Então, claro, acho que a revisão do guia pode contribuir muito para isso, para o nosso entendimento do setor, mas, de fato, assim, estamos todos aqui, e, de novo, puxando os números que a gente tem da Semior, carentes dessa capacitação, né? Então, em tudo o que vocês puderem, talvez, nos ajudar nisso, a gente agradece muito. Não, Patrícia, eu entendo. Eu inclusive, levei, né? A gente teve, de fato, uma conversa no momento anterior. Eu levei isso para o conhecimento da minha gerente, que é a Priscila, e ela super topou. Falou, não, vamos sentar, vamos conversar. A gente está super aberta, as associações, né? Acho que a gente pode fazer e pensar em alguma parceria, alguma coisa nesse sentido para fazer passar essas informações, essas orientações, essa capacitação. Não sei se seria exatamente uma capacitação, mas sim, a gente sabe que o manual por si só, por mais que a gente traga a melhor texto que tiver ali,
ele, de fato, não vai conseguir ser suficiente para trazer, de fato, a informação para cada um, né? Eu acho que você, às vezes, escutar... Eu sou muito assim, eu leio tudo que eu leio, mas, assim, quando eu escuto, eu consigo gravar muito melhor. Eu consigo ter uma absorção melhor do conteúdo. Então, eu acho que a gente está super aberto, a gente precisa só se organizar melhor. Se vocês tiverem alguma proposta, a gente está aberto a receber, a avaliar. O Augusto, assim como era o Leandro, é super aberto, super receptivo. O que ele pode fazer para melhorar, inclusive, o nosso trabalho, né? Eu acho que, porque, no final das contas, a gente está em lados distintos, mas para o mesmo objetivo, que é o paciente. Se o processo vem ruim para nós, nós temos um desgaste físico e emocional, tanto quanto vocês têm para montar o processo. Né? E nós estamos aqui, às vezes, analisando uma coisa e 2 minutos depois a gente está com outra. Lógico que não é 2 minutos que eu analiso um processo, tá? Mas, assim, a gente muda, né? E aí você tem que virar uma chave dentro de você e começar a pensar naquele outro. E a gente sabe como é. Então, assim, se o processo vier muito mais estruturado, com conteúdo muito mais, né, conecto, devidamente alinhado, com todos os documentos que estão sendo ali apresentados, com certeza a gente vai conseguir ler aquilo ali de uma forma muito mais célere, muito mais fluida, até para o nosso, né, para o nosso entendimento, e a gente vai conseguir dar um resultado muito mais rápido, o que para nós também é bom. Porque, assim, eu vou ser super franca, eu detesto recurso. Recurso administrativo, para mim, é a pior coisa que existe. Porque você pega um recurso, você sofre muito mais do que um processo novo. Você tem que analisar o processo inteiro de novo, rebater ponto a ponto. Então, assim, é sofrível. Quando chega Thaís, ele sabe muito bem quando chega recurso, como eu fico assim, super para baixo, porque realmente é super chato. Se vocês têm um resultado negativo e ficam chateados, não precisa achar que a gente lá fica batendo palma. Não, não fica. A gente fica realmente muito triste, porque não é legal mesmo, né? A gente quer ver todo mundo sendo aprovado e a fila caminhando, e a gente não tem aquela pressão do cumprimento, do recurso, o recurso. Mas, enfim, a gente pode sim trabalhar em alguma coisa, estamos super abertos a conversar, e o importante é a gente pensar em alguma coisa que vá, de fato, trazer um resultado, né? Que eu acho que também não vale a gente arrumar uma coisa que, no fundo, a gente não vai ter nada depois. Tá bom? Mas é isso. Márcia, muito obrigada mais uma vez pela empatia, de estar aqui, a oportunidade de conversa. Acho que o setor inteiro agradece também, né, esse momento. Então, sempre o espaço de perguntas, acho que é o rico, né, onde a gente acaba melhorando tudo o que a gente está fazendo. E muito obrigada. Verdade, Patrícia. Eu agradeço mais uma vez, tá, Angélica, o convite, Patrícia, por ter conduzido muito bem esse momento, a todos, né, por ter tido a paciência de me ouvir, né. Eu sou chata, mas tudo bem. E qualquer coisa, a gente está, de fato, lá aberto para poder receber e tentar fazer no melhor caminho possível. Tá bom? Muito obrigada. A gente vai seguir aqui com a apresentação do Dr. Irã sobre software como dispositivo médico, que não é ortopedia, entendem? Que não é ortopedia. Vejam só, as ortopedetes seguiram a doutora Márcia, eu entendi isso. Reguletes, ortopedetes, as coordenetes, todo mundo é etes aqui, gente. Doutor Irã, brincadeiras à parte, o assunto é muito sério e eu queria pedir para o senhor fazer a sua apresentação agradecendo a generosidade e a disponibilidade. Claro, obrigado. Obrigado a vocês por essa oportunidade aqui, que é sempre importante. Como a Márcia disse, a gente ter esse contato com o mercado para poder estar esclarecendo e facilitando para vocês e para a gente. Algum dia eu ainda vou chegar aqui para fazer uma apresentação, como a Márcia fez agora, sobre detalhes do dossiê e sobre como faz comprovação de segurança e eficácia somente para o meu público. Entretanto, o meu público é um pouco diferente do dela. O meu ainda está aprendendo a nadar. Sabe aquela escolinha onde as criancinhas ficam ali agarradas na boia, na beira da piscina?
Com a pranchinha, exatamente. O meu público é mais assim, certo? Ou seja, vocês vão ver coisas bem mais básicas aqui na minha apresentação. Tá, muito obrigado. Mas, bom, cada público é de um jeito. Eu agradeço aos que estão ficando educadamente aqui. Não sei se tem interesse nesse assunto, certo? Porque eu imaginei que ia sair quase todo mundo junto com a Márcia, porque eu não sabia que eu estava acompanhando uma celebridade, né? Bom, vou falar sobre regulação de software médico. A princípio, eu quero já dizer que muita gente pensa a Anvisa começou a regular software a partir da publicação da 657, e não é verdade. A gente tem software regularizado junto com a gente desde 2002, eu acho que é o mais antigo que a gente tem, certo? Ou seja, é uma coisa que já existia, e a 657 veio só para esclarecer, chamar atenção para o assunto, esse tipo de coisa. Bom, isso é uma coisa que eu sempre coloco nas apresentações, ou seja, a gente participa aqui de forma colaborativa, certo? E o acesso a esse material é livre, vocês entram em contato com os organizadores ou com a gente para obter esse material. A função da gente que é divulgar informações, facilitar para vocês e facilitar o nosso trabalho lá. Bom, está aqui a pranchinha na piscina, certo? O pessoal de software tem dúvidas bem mais básicas, certo? E, bom, o que é que uma pessoa que está tentando regularizar um software ele precisa fazer primeiramente? Obter uma autorização de funcionamento junto à Visa local, certo? Essa inspeção que é feita para conseguir essa autorização de funcionamento, ela pode ser aproveitada dependendo do grau de risco. Você vai precisar de ter uma boas práticas de fabricação, e essa inspeção pode ser feita já abordando as duas coisas e servir para tanto obter a autorização de funcionamento como as boas práticas de fabricação, certo? Esse é o primeiro passo que um fabricante de software deve fazer, certo? O segundo, eu recomendo, talvez até o primeiro também, é que você procure fazer o enquadramento do seu produto, ou seja, saber qual é a classe de risco no qual o seu produto se enquadra, certo? Se ele realmente é um dispositivo médico, vai precisar ser regularizado, e sabendo qual a classe de risco, você vai saber que tipo de documentação que você vai precisar fazer. Em que momento que eu faço esse enquadramento? Assim que você teve a ideia. Eu vou desenvolver um software para tal coisa. Sabe que tem que falar com a Anvisa, graças a Deus, algum professor seu na faculdade avisou, ou você participou de alguma palestra dessa e tudo. Entre em contato com a gente, descreve o software, o que é que ele vai fazer, certo? E enquadra o seu produto, porque na hora que você for desenvolver o seu produto, você já vai desenvolvendo toda a documentação para comprovar a segurança, a eficácia e tudo mais que é necessário que você comprove, que você registre para conseguir colocar um produto nesse mercado que vai trabalhar para a saúde das pessoas, e esse tipo de coisa não é brincadeira, certo? Bom, então, esse é um dos primeiros passos, certo? Você vai ter que conseguir a AF. Para conseguir a AF, é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. Eu preciso ter um endereço físico e tudo, porque quem trabalha com software trabalha de forma muito mais livre do que um fabricante de um dispositivo clássico, certo? E, muitas vezes, deles nem têm endereço, esse tipo de coisa, mas, para conseguir uma AF, é preciso um endereço. Nossa, mas que obrigação terrível ter que ter um endereço e tudo. Isso é necessário, porque existem obrigações legais quando você distribui dispositivos médicos. Você precisa ser encontrado para tomar diversas ações, caso ocorra alguns problemas com seus produtos, certo? E, para isso, é necessário ter um endereço físico onde encontram a sua empresa, certo? E é uma das coisas que é necessária. Bom, se o seu produto for inovador, e muitos são, certo? Você pode precisar fazer uma pesquisa clínica. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que, às vezes, você está fazendo seu trabalho final lá de faculdade, tudo, desenvolvendo seu software, e já aproveita toda aquela estrutura, já faz uma pesquisa e tudo para comprovar que ele realmente funciona, que ele atinge o objetivo que ele precisa fazer. Mas, para a Anvisa poder utilizar esses dados da pesquisa que você está fazendo, você precisa ter pedido uma autorização à Anvisa, certo? Para fazer essa pesquisa. O que é que a Anvisa vai verificar quando você pede essa autorização? Se a sua pesquisa ela vai cumprir com os requisitos
para que aquelas informações sejam geradas de forma que comprovem segurança e eficácia do seu produto. Não é simplesmente uma questão de ver, questão ética, de se realizar a pesquisa ou esses tipos de coisa, certo? O foco da Anvisa é mais para ver se a pesquisa que você vai fazer, se ela realmente ela está dentro de um padrão no qual as informações que vão sair dessa pesquisa, elas vão comprovar a segurança e eficácia daquele produto. Quando você consegue a autorização para fazer essa pesquisa da Anvisa, você sabe que, quando você terminar a pesquisa, aquelas informações, se você colocar no seu processo, elas já vão comprovar a segurança e eficácia daquele seu produto. Bom, após isso, o que você faz? Você vai fazer a pesquisa em si, certo? E a pesquisa, como faz, segue o plano de investigação clínica que você teve que apresentar para poder pedir a autorização, certo? Bom, mas esse tipo de produto, que precisa fazer esse tipo de coisa aqui, são produtos que são inovadores. Se você está desenvolvendo um produto para visualização de imagem radiográfica, algumas coisas assim que são já clássicas do mercado e tudo, não é um produto inovador e você não vai precisar passar por essa parte. Você pula logo para a questão de regularização ou, dependendo do grau de risco, a questão das boas práticas de fabricação, certo? Alguns softwares, isso vai ser raro, certo? Vão precisar passar pela certificação de eletromédico, que a certificação não é feita sobre o software em si. O software utiliza um outro aparelho acessório, junto com o produto, sei lá, para fazer uma medição de algum sinal vital do paciente, esse tipo de coisa. Quem é que faz a função médica? É o software em si, certo? Mas ele utiliza esse aparelho e tudo, e esse aparelho usa energia e tudo, e ele vai precisar ser certificado. Ou seja, na descrição, quando você fizer a consulta para a Anvisa para enquadrar o seu produto, descreva também algum uso de acessório e tudo, que a gente vai informar para você se você precisa passar por uma certificação junto ao Inmetro desse acessório, tá ok? Mas esse caso é raro. Bom, se o seu software for uma classe de risco mais alta, você vai precisar passar pela certificação de boas práticas de fabricação, que é a RTC 665 quem descreve, e, como eu já informei para vocês, a inspeção, que para obter a AF, ela já pode gerar um relatório que vai ser usado para dar as boas práticas de fabricação para a sua empresa. Após cumprir esse arco aí, vocês vão finalmente poder regularizar o seu produto, que ele vai entrar no regime de registro, se for classe 3 ou 4, ou no regime de notificação, se for classe 1 ou 2. Cada um tem umas exigências de documentação diferentes. Tá? E, após todo esse processo, finalmente você vai poder comercializar, mas, mesmo aí, você continua em contato com a Anvisa, porque tem a questão da vigilância, da tecnicovigilância, certo? No qual você vai informar os usuários, ou informar sobre qualquer ocorrência que tenha do uso do seu produto, certo? E você vai ter que estar vigiando esse tipo de informação para poder fazer algum recall que seja necessário, tomar alguma ação de campo, esse tipo de coisa. Bom, quais são as principais regulamentações que são aplicadas a software como dispositivo médico? É a 751, que é a principal regulamentação aplicável a todo dispositivo médico, inclusive software. Ou seja, o software como dispositivo médico ele não é diferente de um respirador, de um aparelho de ressonância e tudo. Ele tem algumas diferenças básicas, certo? E essas diferenças básicas elas são abordadas na 657, que ela veio justamente para fazer algumas aberturas de algumas coisas que seriam típicas de software, certo? E dar alguns tratamentos de algumas questões que são aplicáveis somente a software. Mas ele é tratado prioritariamente como dispositivo médico, como qualquer outro, porque ele envolve a saúde dos pacientes e deve ser tratado dessa forma. Bom, e o que é que a empresa que deseja regularizar o software deve ter? A AF deve ter um responsável legal e técnico, pode ser até a mesma pessoa, que seja responsável pelas duas coisas, certo? Um sistema da qualidade com documentação de procedimentos, projetos e tudo mais. Esse sistema da qualidade, é exigida a certificação desse sistema da qualidade para softwares que sejam classe de risco 3 ou 4, e para softwares que seja classe de risco 1 ou 2, que você vai conseguir a regularização dele através de notificação. A gente não exige o certificado, mas é exigido que a empresa cumpra com as boas práticas de fabricação. Ou seja, se você for visitado pela vigilância sanitária e algum técnico lá notar que você não tem a documentação necessária, não tem aprovação de alterações, esse tipo de coisa, você vai acabar tendo problemas. Bom,
tem que apresentar a documentação exigida na 751 e na 657 e participar do sistema de vigilância pós-mercado e ter uma assistência técnica, ou seja, você tem que dar suporte aos usuários do seu produto. Bom, a 751 ela é aplicada a software como dispositivo médico, software de classe de risco 1 e 2, eles são regularizados através de notificação, que é um sistema mais simples, onde exige menos documentação, a análise dele é até mais rápida, a ser feita pelo técnico. A maior parte dos softwares, eles se enquadram, assim como o dispositivo médico, se enquadram nessas classes de risco mais baixas, certo? Entretanto, existem outros que são da classe de risco mais alta, envolvem um risco maior para o paciente, e que são regularizados pelo regime de registro, que exige o dossiê ser apresentado, esse tipo de coisa. A notificação, você simplesmente preenche um formulário com todas as informações do software, e esse formulário ele faz o papel de informativo que o dossiê faz para um produto que passa por registro. Bom, a notificação, apesar dela ser mais rápida, ser mais simples e tudo, ela tem a desvantagem que ela não permite exigências. Justamente para agilizar o processo, o técnico lá na Anvisa que está analisando o processo, ele não tem como fazer uma exigência. Ou seja, ou você apresenta o processo com todas as informações, ele está certinho e você consegue a aprovação, ou então ela vai ser indeferida por falta de alguma informação, esse tipo de coisa, certo? E aí, para conseguir a regularização do produto, você vai ter que entrar com um novo processo. Já o registro, que exige uma documentação maior e tudo, ele permite exigência para esclarecer pontos ou dúvidas, ou pedir alguma comprovação ou complementação que não está muito clara, certo? Mas somente caso, essa exigência só pode ser feita somente caso a documentação ou o item que está faltando, certo? Ele não esteja explícito na regulamentação. Ou seja, se a regulamentação na 751 ou 657 diz que você tem que apresentar algo, por exemplo, uma coisa que acontece muito boba, mas que acontece muito no caso dos softwares, a gente pede imagens do produto, certo? E coloca lá não aplicável. Nossa, vocês não sabem a tristeza que isso me dá quando eu recebo um processo desse jeito. Pelo amor de Deus, o que custava apertar um split screen com a tela do produto lá e mandar para a gente as diversas telas, certo? Porque a gente precisa saber como é o produto. Muitas vezes, só da gente ver a tela do produto, esclarece uma dúvida que a gente tem sobre o que é que o produto faz ou como ele faz, certo? É um erro que está diminuindo, porque a gente tem se comunicado, né? Mas, assim, aquilo está explícito na legislação. E, quando faltam as imagens, o processo tem que ser indeferido, o que é péssimo, né? Porque vocês vão ter que entrar com outro processo, às vezes, por conta de uma bobagem dessa. Bom, a classificação de risco está na regra 11, ou seja, todo software ele vai entrar na regra 11 da 751. As outras regras, tudinho, não importa para o pessoal de software, tá? Que é o software destinado a prestar informações utilizado para tomar decisões com fins terapêuticos ou de diagnóstico. Aqui eu estou com um resumo grosseiro sobre o enquadramento, certo? Ou seja, é só para dar uma ideia, tá bom? Se o seu software pode causar morte ou um problema irreversível na saúde, ele vai cair na classe de risco 4, certo? Um agravamento da saúde, ou ele vai indicar que o paciente precisa de uma cirurgia, ou esse tipo de coisa, ele geralmente vai entrar em classe 3, certo? Ele faz um monitoramento dos sinais vitais, um monitoramento que não é não vital do paciente, certo? Ou ele faz um diagnóstico não definitivo, ou participa de uma terapia para o paciente, ele entra na classe 2. E se ele não tem consequências negativas para a saúde, ou seja, aquele software para um acompanhamento ou uma melhoria do estado de saúde do paciente, certo? Ele entra na classe 1. Isso é uma interpretação grosseira das regras que estão escritas direitinho lá dentro, dos itens que estão escritos direitinho dentro da regra 11, certo? E essa regra 11, ela veio da compatibilidade, certo, com o que foi definido para todos os outros mercados do mundo pelo IMDRF, que é essa tabela aqui, ou seja, a regra 11 é praticamente essa tabela escrita em forma de texto. Ou seja, se você está em dúvidas em enquadrar o seu software, tenta com essa tabela, certo? Se as dúvidas ainda persistem, procura um dispositivo médico clássico, que está classificado em outra regra, claro, certo? Que faz o mesmo tipo de coisa que o seu software faz. A classe de risco deve ser a mesma, certo?
Continua em dúvida? Entre em contato com a gente. Não vai andando com o negócio, com o desenvolvimento, sem saber qual é a classe de risco do seu software, certo? Porque aí você vai deixar de desenvolver documentação e registrar as coisas que vão ser necessárias, para depois você conseguir regularizar o produto. Tá bom? Bom, e quais foram os objetivos da 657? Foi clarificar o campo de aplicação, que é software destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, anticoncepção de seres humanos, armazenamento, processamento e manipulação de imagens médicas. Serviu para clarificar